Aí, rapaziada, muito boa tarde. Ricardo Viegas falando para o canal Rio Grande do Canal Vascaíno. O Vasco joga hoje contra o Corinthians às 18h30 lá na Neoquímica Arena pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco vem de um empate contra o Melgar, chegou a estar vencendo por 3-1 na última terça-feira e o Melgar empatou, né? O Vasco voltou com um ponto lá de Arequipa e o Corinthians foi surpreendido na estreia sul-americana, né? Ele perdeu por 2-1, né? Pelo Huracan na Argentina. O Huracan hoje na Argentina, né? Então foi derrotada lá na Neoquímica Arena, né? Por 2-1 na estreia sul-americana. Então hoje a gente deve vir babando sangue para cima do Vasco, né? Então é um jogo de um jogo dificílimo, né? Porque o Vasco vence em São Paulo, o Corinthians há 18 anos, me faz memória, 18, 12 anos só. O Vasco há um bom tempo que não vence o Corinthians em São Paulo, né? Ano passado o Vasco venceu aqui no Rio de Janeiro com 2-0 e perdeu por 2-1 lá na Neoquímica Arena, né? O Vasco sem desfalques, mas tiveram rumores no meio da semana de que poderiam poupar o Felipe Coutinho e o Paulinho, né, para esse jogo, por conta do jogo agora da próxima quarta-feira, que o Vasco vai enfrentar o Porto Cabello em São Januário, já com ingressos esgotados, né, às 21h30 na quarta-feira. E o Fábio Carille está ali meio barra meio tijolo, né, porque muitas dúvidas. E realmente a atuação dele contra o Melgar foi uma atuação para esquecer. Vestiu mal, botou o time todo na defesa, entendeu? Por conta da altitude, porra, não é desculpa, ali já vem fazendo trabalho que não está agradando há um bom tempo. Creio eu, torço, lógico, com a vitória do Vasco. Mas se houver um revés, espero que a diretoria tome a providência e coloque o nosso querido Fábio Carille para escanteio, né? Agora perdeu a oportunidade de ter o Renato Gaúcho, que foi vinculado antes do Carille, né, no Vasco da Gama, e aí o cara tá no Fluminense, entendeu? Porra, fica difícil, né? Fica muito difícil essa administração que, porra, também tá fazendo um monte de orelhada. Vamos falar do Vasco primeiro no jogo contra o Corinthians, mas depois eu vou também entrar no assunto da base do Vasco, que está sendo maltratada demais por essa diretoria, que, a meu ver, eu vou dar opinião depois de falar sobre o jogo, né? Então o Vasco deve vir, a princípio, um time que começou contra o Santos e também começou contra o Melgar, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton. O meio campo com Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Garré e Nuno Moreira, e o resto na frente. Só que, a meu ver, o Garré não teve uma boa atuação, tá certo? Então, o Paulinho também não teve uma boa atuação. Depois que ele voltou da contusão, ele não teve uma atuação digna do que ele representou no ano passado, né? Até acho que o pretexto de poupar o Paulinho desse jogo é para dar um refresco, né? E colocar o Tietê, que entrou melhor no jogo, né, do Melgar. Ele tem um ritmo de jogo melhor, está com um ritmo de jogo melhor. A condição dele não foi tão séria assim, teve uma parada agora, mas está voltando. Então eu daria uma chance para o Tietê nesse meio campo e no lugar do Paulinho, e o Coutinho, dependendo das condições físicas dele, né? Você colocá-lo. O Garré também já não diz a que veio, tá certo? O Alisson está aí voltando aos poucos, então também pode ser uma opção para o Carille colocá-lo para jogar, né? Eu colocaria, porque você não pode perder de um jogador que tem a importância do Alisson, né? E como estamos na segunda rodada do Brasileiro, ela pode se fazer uma experiência ou outra, né? Mas eu colocaria tanto o Tietê no lugar do Paulinho, quanto o Alisson no lugar do Benjamin Garré, né? Voltou na mesma condição longa, 2 anos, quase que ele ficou fora, entendeu? Tem que se relevar isso também. A adaptação não é fácil. Nuno Moreira que pegou a camisa, botou no corpo e falou: porra, parece jogando no Vasco há 4, 5 anos, né? Se adaptou rápido, entendeu? Tem 4 partidas, 2 gols, 2 assistências, quer dizer,
uma média muito boa, ele tem uma participação em gols por partida, então é muito bom esse início do Nuno Moreira, né? Então ele já está lá com os problemas físicos, está com problemas lá com o goleiro, o goleiro deles, cara, é o... Eu esqueci o nome do goleiro deles, foi o goleiro do Flamengo, Hugo, né? E aí acho que é uma das... Hugo Souza, né? E o Garro também são dois jogadores que estão do departamento médico, jogadores importantíssimos do Corinthians, né? Aí vai ser um jogo difícil, né? Porque jogar na Neoquímica, a torcida do Corinthians empurra o time de 90 minutos. Eu acho isso muito legal. Parte da torcida do Corinthians, ganhando, perdendo, empatando, eles empurram. Depois que acaba a partida, eles fazem a cobrança deles que tem que fazer. Mas durante 90 minutos, enquanto a bola está rolando, eles apoiam o tempo inteiro. Então jogar lá dentro é muito difícil mesmo, tá? Então torce para o Vasco que tenha se preparado bem para esse jogo, né? E que vença, né? Lógico, sempre o Vasco vencer, independente de qualquer coisa, né? Só que o trabalho, sabe, do Guarani não está agradando. E deixa eu falar outra coisa agora no final do vídeo, né? Um assunto que me veio à cabeça, pô, também foi um motivo de eu fazer um vídeo hoje, né? Vou colocar esse assunto agora nesse vídeo. É a forma que o Vasco está tratando sua base, tá certo? Porra, já mandou jogadores para o estado, tem jogador que tá, Matheus Ferreira, que é do Vasco do... Porra, não serve pro Vasco, serve pro São Paulo, e tá jogando uma Libertadores da América. Mandaram outro garoto lá pro Fortaleza Sub-20, com opção de compra por 650 mil reais, sabe? Porra, aí é aquela coisa, o cara fala, entra com ilações, a pessoa entra com ilações, mas as atitudes que essa diretoria está tendo, elas levam a opiniões de que eles estão ali só para pegar a grana e ir embora. Eles estão tentando de todas as formas vender a SAF do Vasco. Eles querem vender a SAF do Vasco para botar a comissão no bolso e meter o pé. É essa, para mim, a impressão, e acho que todo mundo que torce pelo Vasco, a grande maioria dos torcedores, tem essa impressão também, sabe? E você vendo esses empréstimos mercenários, de pretextos de dar rodagem aos jogadores. Porra, cara, você deixar, com todo respeito, o Jean Davi tá aí, nem relacionado tá entendendo? Porra, o Chile já mandou o Arcílio Domingues embora, o suíço, sabe? Tá aí Jean Davi, mandou o Cleiton embora, que até o time da casa tá tendo cara, sabe? Essa situação do Vasco, eu tô falando de situação do Vasco, essa do Jorge Salgado junto com o do Pedrinho, que no Pedro Paulo, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, é continuidade da administração passada. Que é incompetente, do mesmo jeito de vender o Vasco, deram o Vasco como uma quadrilha, estão atrás de tiradores de pó, tá? E estão demonstrando incompetência, porra, quase que bíblica, tá? Porque você deixar um técnico, como botar um técnico, o Santos, que voltou da Série B para a Série A, foi campeão com este técnico que está no Vasco. O Santos mandou esse treinador embora, contratou outro treinador. Então você tem indícios que o cara, no mínimo, o trabalho dele tem algumas ressalvas. E agora demonstrando que o trabalho dele não é bom. Há resultados, cara, resultado. Você ganhou 3-1, não tem altitude, não tem substituição, tem que ter, sabe, trabalho, e não tem, esse trabalho não aparece. Você tirar um ataque todinho do time e deixar um outro time fraquíssimo, empurrar o Vasco. Foram 63 bolas alçadas na área do Vasco durante 90 minutos. Um time horroroso, um time fraco, mostrou que não tem nada. Vai perder as 3 partidas aqui embaixo. Vai perder para o Pedro Cabelo, vai perder para o Vasco, vai perder para o Lanús. Alguém tem dúvida disso? Ele vai ganhar os pontos dele lá em cima, lá em Arequipa, lá em 2.335 metros. Agora, aqui, a altura do nível do mar, o Melgar vai tomar costa dos 3 times. Vai entendendo o que eu quero dizer? Vai tomar costa. O time fraquíssimo, aí vai, o cara sai substituindo, tira Berrete, tira Coutinho, tira um Moreira,
Aí bota zagueiro, bota meio campista defensivo. Porra, gente. O Garreiro não viu a cor da bola o jogo todo. O Raí entrou no lugar dele, não viu a cor da bola. O Weiss entrou no lugar dele, não viu a cor da bola. Por quê? O time estava todo retrancado. E os caras acabaram de entrar no segundo tempo. Não está jogando lá atrás 90 minutos. E é inadmissível tomar 3 gols de cabeça. Então o trabalho dele não funciona, o trabalho dele é fraco. Entendeu? É muito complicado. Eu quero que o Vasco vença, mas com esse trabalho é muito complicado, é quase que impossível isso acontecer. Venceu o Santos, porque o Santos é um time fraco também. E o presidente do Santos chegou e falou assim: não, pô, é inadmissível perder esse time do Vasco. Aí você entende, é soberba? É, mas de tudo não está tão errado não. Eu tiro 90% do que ele falou bobagem. Os 10% que ele falou, porra, o trabalho não é bom, demonstra que o trabalho do Carille não é bom, tá certo? Mas vamos torcer para o Vasco hoje vencer o Corinthians na Arena Neoquímica, que seria uma proeza e a salvação da lavoura para o Fábio Carille. O mais provável é que o Vasco tenha um resultado não tão bom, tá? Se empatar já é uma maravilha, mas o mais provável é que perca. E se perder, pelo amor de Deus, diretoria do Vasco, tempo para procurar um outro treinador e manda esse cara embora. Aqui foi o Ricardo Rigas falando do canal Riga do Canal Vascaíno. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Tem um grupo de Brasília, a bancada das Vascaínas, né? Bancada Vascaínas, um grupo de Brasília, né? Com torcedoras do Vasco. Entrou em contato comigo ontem. Eu já passei lá para dar uma olhada no trabalho deles, um trabalho maneiro, um trabalho legal, né? E a gente vai marcar aí uma bate-papo segunda-feira, né? Uma live convidado. Aí a gente vai entrar, a gente bota aí o resultado da live, faz uns cortes, né? E coloca aí no YouTube pra gente bater pra gente ver como é que funciona. Vai ser legal, vai ser bacana, tá? A gente vai conversar segunda-feira com o pessoal, né? Lá do grupo Bancada Vascaínas. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos ter um bom jogo, tenhamos um bom jogo, que acho que tem um bom resultado. Fiquem todos com Deus, volto com o pós-jogo e um beijo no coração.